Você também sente que está sempre devendo alguma coisa, mesmo quando faz tudo certo? Tem dias em que ninguém te cobra, ninguém exige, ninguém pressiona, mas por dentro, parece que você está sendo julgado o tempo todo, como se existisse uma voz invisível que nunca está satisfeita com você. Uma voz que questiona sua calma, que duvida do seu descanso, que transforma cada pausa em culpa e cada falha em identidade. E o mais estranho, essa voz mora dentro de você. Você é quem mais se cobra. E nem sabe mais quando isso começou. É como se a vida inteira você tivesse aprendido que só vale algo quando está produzindo, que só é digno quando está vencendo, que só merece carinho se estiver com tudo em ordem. E mesmo quando não tem ninguém olhando, você continua tentando provar. O quê? Para quem? O que exatamente você acha que precisa conquistar para finalmente se sentir merecedor de paz? Você acorda cansado e ainda assim exige de si uma performance emocional perfeita. Cobra paciência quando está exausto. Cobra espiritualidade quando está em crise. Cobra força quando está no chão. E por mais que consiga disfarçar por fora, a guerra que acontece dentro da sua cabeça só piora. Porque no fundo, não é o mundo que te massacra. É a expectativa impossível que você criou de si mesmo. É o nível de exigência que você impôs como se Deus tivesse assinado embaixo. E ele não assinou. Essa cobrança silenciosa tem uma crueldade disfarçada de responsabilidade. Ela se veste de zelo, de compromisso, de maturidade, mas no fundo ela vai corroendo tudo. Porque uma fé que nasce da autossuficiência e se alimenta da culpa não tem como ser leve, e você tem vivido com um peso que não é seu. Já reparou como você se perdoa menos do que perdoaria qualquer outra pessoa? Como você se culpa por erros que já foram resolvidos? Como você se recusa a aceitar elogios porque sempre acredita que poderia ter feito melhor? Essa rigidez que você trata consigo é, na verdade, uma forma sutil de autoviolência. Você se cobra tanto que esqueceu como se trata alguém que precisa só descansar. E o pior, quando alguém diz não se cobre tanto, você até concorda, mas não sabe como. Porque seu cérebro já criou trilhas de autocobrança que funcionam como um piloto automático. Você não consegue parar porque nem sabe mais quem seria sem esse peso, sem essa exigência, sem essa tentativa constante de se provar. Mas e se não for assim? E se Deus não estiver te olhando como um chefe esperando resultados, mas como um pai segurando alguém que ainda não entendeu que já é amado? E se toda essa culpa que você sente por não estar bem for, na verdade, o seu coração gritando por socorro, você já considerou que talvez a sua alma esteja pedindo algo mais profundo do que produtividade espiritual? Talvez o que você precise agora não seja de um plano para dar a volta por cima, mas de um lugar seguro para simplesmente desabar. A pergunta que precisa ecoar agora é: quem te ensinou que descanso é fracasso? Que fraqueza é inadmissível? Que se você não estiver inteiro, você está errado? Porque essa não é a voz de Deus. Essa não é a linguagem do céu. E se você continuar ouvindo essa cobrança interna como se fosse direção divina, vai continuar vivendo como servo de uma exigência que Deus nunca fez. Tem uma verdade urgente esperando para te alcançar. Mas antes de qualquer resposta, você precisa fazer algo mais corajoso, silenciar essa cobrança, pelo menos por um instante, e permitir que o amor fale, porque só quando o amor fala, a cobrança perde a voz. Aproveito e peço só um instante da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. É estranho como a mente consegue nos torturar em silêncio. Você pode estar cercado de elogios, de gente dizendo que você faz muito, que você é incrível, que admira sua força. E ainda assim, tudo o que você escuta por dentro é:
não é o bastante. E não importa o quanto você produza, ajude, resolva, cumpra, sorria, a sensação de dívida permanece. Uma dívida emocional que nunca vence, nunca se paga, nunca acaba. Como se houvesse sempre uma versão ideal de você mesmo que você nunca alcança, mas continua tentando ser. Esse tipo de cobrança não grita. Ela sussurra enquanto você tenta dormir. Ela atravessa pensamentos quando você tenta se distrair. Ela mancha até os momentos bons com a dúvida. Será que eu poderia estar fazendo mais? E o mais cruel é que essa cobrança é solitária. Não é um chefe, não é um parente, não é o mundo. É você contra você. É o tipo de guerra que ninguém vê, mas que rouba tudo o que você tenta construir. A mente viciada em cobrança cria armadilhas sofisticadas. Ela disfarça culpa de consciência. Ela veste medo de responsabilidade. Ela transforma uma simples pausa em motivo de vergonha. E aos poucos, você começa a perder a capacidade de sentir prazer pelas pequenas vitórias. Porque no instante em que algo dá certo, a mente já lança um novo desafio. Ok, mas e agora? E o próximo passo? E o que vem depois? Nunca há um ponto de chegada. Nunca há alívio real. E o mais perigoso, você começa a espiritualizar essa rigidez. Começa a acreditar que Deus espera o mesmo nível de exigência, como se o amor dele dependesse da sua performance, como se a oração só tivesse valor se vier com lágrimas, como se o devocional só contasse se durasse 1 hora, como se estar cansado fosse sinal de fraqueza espiritual. E essa religiosidade distorcida vai te sufocando. Vai trocando relacionamento por medo, vai transformando fé em punição. Você começa a evitar até os momentos de descanso com Deus porque tem medo de não sentir nada, medo de orar e não conseguir, medo de estar mal demais para ser ouvido, como se Deus se afastasse quando você falha, como se Ele esperasse que você se recompusesse para só então voltar à presença dele. Mas isso não é evangelho. Isso é trauma espiritual disfarçado de reverência. A cobrança constante também te isola, porque você passa a olhar para os outros e pensar: eles estão conseguindo, eles são mais fortes, eles têm mais disciplina, mais fé, mais estrutura. E você se afunda numa comparação injusta, onde todo mundo parece melhor, e você parece quebrado demais. Mas você só está vendo a superfície. Você não vê as cobranças que os outros também carregam. Você só não percebe que o que mais te machuca não é o fracasso, mas a expectativa doentia de nunca poder falhar. E essa dor cria um ciclo. Você se cobra, se frustra, se culpa, tenta melhorar, fracassa de novo, se cobra ainda mais. E quando vê, está vivendo como se sua alma fosse uma empresa que precisa bater metas. Mas a alma não é um projeto. O coração não responde a planilhas. E o Espírito Santo não age sob pressão. Você está preso numa prisão sem grades, mas onde a sentença foi você quem decretou. Você exigiu ser invencível. Você decidiu que não tinha direito ao erro. Você jurou que nunca mais decepcionaria ninguém. E desde então vive com medo de cair. Mas viver com medo de cair não é o mesmo que permanecer de pé. Você está se arrastando. E no fundo, sabe disso. A cobrança excessiva não te tornou mais forte, te tornou mais cínico, mais seco, mais ansioso, mais impaciente com os outros. Porque quem vive se cobrando demais perde a capacidade de ser gentil, inclusive com quem mais ama. Você está tentando ser tudo, mas tem se tornado alguém que não reconhece mais. E talvez o que você mais precisa hoje não seja ouvir que vai dar tudo certo. Talvez o que você precisa ouvir é: você não precisa continuar assim. Porque ninguém foi feito para viver sob ataque constante, especialmente quando o agressor mora dentro de casa, dentro da mente, dentro do peito. E essa cobrança que te consome não é zelo, é autodestruição disfarçada de responsabilidade.
E enquanto você não tiver coragem de reconhecer isso, continuará exigindo de si uma perfeição que nem Deus colocou sobre você. Você não precisa merecer descanso. Você precisa acreditar que é digno dele mesmo quando não se sente assim. Porque o cansaço que te afoga hoje não é físico, é existencial. É o peso de carregar um padrão que ninguém impôs oficialmente, mas que você absorveu como verdade absoluta. A mentira de que só é amado quem é útil, só é digno quem está forte, só é espiritual quem não falha. Mas o céu nunca falou isso. Quem falou foi a ferida. Sim, existe uma diferença brutal entre responsabilidade e opressão. E o que te machuca não é o volume de tarefas, é a crueldade com que você se trata quando sente que falhou. Porque o seu padrão de exigência é tão alto, tão irreal, tão inflexível, que até quando Deus te abraça, você desconfia. Como se não fosse possível ser acolhido no meio do erro. Como se só pudesse orar depois de se corrigir. Como se só pudesse ser amado depois de resolver tudo. Mas esse não é o caminho da fé. Isso é orgulho camuflado, orgulho de quem quer sempre dar conta, orgulho de quem não aceita ser frágil, orgulho de quem quer se salvar sozinho e ainda dizer que foi Deus. E enquanto você continuar preso nesse ciclo de cobrança silenciosa, vai viver como servo de um padrão que você mesmo criou e colocou o nome de Deus por cima. Só que esse Deus que te exige tanto, que te cobra perfeição, que nunca está satisfeito, não é o Deus da Bíblia. É um reflexo distorcido do seu medo. A verdadeira esperança começa quando você reconhece que não precisa mais se proteger de Deus. Porque Ele não veio te vigiar, Ele veio te salvar. Ele não exige força para te receber. Ele se torna força quando você desaba. Não há nenhuma expectativa celestial que te peça excelência contínua. Mas há uma verdade. Você já é amado. Agora. Assim. No meio desse caos. E isso muda tudo. Porque se você é amado sem precisar ser perfeito, então você pode falhar sem perder sua identidade. Pode descansar sem medo de parecer fraco. Pode se permitir respirar sem se sentir em dívida com o mundo. E mais ainda, pode viver com a consciência de que o céu não mede sua espiritualidade pelo quanto você faz, mas pelo quanto você se permite ser filho. A fé que Cristo ensinou não era sobre desempenho, era sobre entrega. Era sobre admitir limites e confiar em graça. Era sobre lavar os pés dos outros, não sobre fingir que os seus nunca se sujam. Era sobre sentar à mesa mesmo traído, mesmo negado, mesmo cercado de gente falha. E ainda assim, amar. Porque a essência do reino não é cobrança, é misericórdia. A esperança nasce quando você entende que o alívio está disponível agora. Não quando melhorar, não quando fizer tudo certo, não quando se sentir em paz. Mas agora, nesse estado confuso, culpado, exausto e ainda assim buscador. Porque Deus não está esperando você acertar para então se aproximar. Ele já está perto. E é exatamente essa presença que começa a curar. A mentira que te ensinou a só se amar quando for o ideal precisa morrer hoje. Porque enquanto você tentar atingir esse eu idealizado, vai continuar perdendo o eu real, que Deus ama exatamente como é. E esse amor não é passivo. Ele te transforma, mas transforma pelo acolhimento, não pela cobrança. Cura com presença, não com exigência. Você não precisa carregar esse peso para mostrar que é forte. O maior sinal de força, às vezes, é parar. Parar de tentar, parar de fingir, parar de provar e só deixar que a graça te visite com aquele silêncio profundo que só acontece quando a alma se permite ser alcançada. Você tem permissão para descansar e essa permissão não vem de você, vem do céu, vem da cruz. Vem daquele que, ao morrer, rasgou não apenas o véu, mas também todas as mentiras que nos faziam achar que precisávamos conquistar o amor que já foi dado.
É tempo de desaprender essa cobrança e permitir que a liberdade volte a ser o chão onde sua fé caminha. Tem um momento na Bíblia que raramente é lido com atenção, mas que carrega uma ferida parecida com a sua. O profeta Elias, depois de realizar um dos maiores feitos espirituais da história, desafiar e vencer os profetas de Baal diante de uma nação inteira, foge para o deserto. Sim, foge, desesperado, escondido, implorando a morte. Já basta, ó Senhor, tira a minha vida. Não é um pedido simbólico, é um homem no limite da alma, um homem colapsado, um homem que fez tudo certo e mesmo assim se sentiu fracassado, que foi usado por Deus, mas não conseguiu sustentar a pressão que veio depois. O que mais me marca nesse relato não é a crise, é a resposta divina, porque Deus não aparece exigindo explicações. Ele não cobra fé, ele não dá um sermão, ele manda um anjo com comida e descanso, nada mais, nada menos. Elias dorme, come e dorme de novo. E só depois disso é que Deus o chama para conversar. Primeiro, você se cuida. Depois, a gente fala. Isso é divino. Isso é amor. Isso é a quebra absoluta de tudo que nos ensinaram sobre o que é ser forte espiritualmente. Você entende o que isso revela? Que até os gigantes da fé entram em colapso, que até quem é cheio de autoridade pode ter um momento de esgotamento, que o céu não se escandaliza com o seu cansaço. E mais, que a primeira linguagem de Deus com quem está à beira do fim não é correção, é cuidado. 1 Reis, capítulo 19, versículo 7. Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Deus não diz, reaja. Ele diz, coma. Porque ele sabe que naquele estado, a alma não precisa de exigência, precisa de ternura. Isso me confrontou num momento em que eu também estava destruído. Espiritualmente em pé, mas emocionalmente esfarelado. Eu sabia as verdades, sabia os versículos, sabia o discurso, mas dentro de mim havia uma criança sufocada de cobrança, implorando por permissão para não dar conta de tudo. E nesse dia, lendo sobre Elias, eu chorei como há muito tempo não chorava. Porque ali eu percebi, eu estava tentando ser mais forte do que Deus exige. Eu estava tentando ser exemplo antes de ser filho. E talvez você esteja exatamente aí, tentando ser referência, mesmo quando só queria sumir por uns dias, tentando sorrir por fora, mesmo quando seu mundo interno está desmoronando, tentando orar como antes, mesmo sem conseguir nem respirar direito, e mesmo assim, acreditando que precisa continuar, porque parar seria falhar, mas não seria. Parar pode ser exatamente o que Deus está te pedindo agora. A alma que não para, uma hora quebra. E às vezes o maior milagre que você pode viver é o de ser autorizado a ser humano de novo. Porque o excesso de espiritualidade sem descanso se torna opressão. E o Evangelho nunca foi uma prisão. Nunca foi um código de excelência. Sempre foi uma mesa posta, uma mão estendida, um suspiro aceito. E se até Elias, depois de um milagre, colapsou, quem te disse que você é proibido de estar exausto? Não existe espiritualidade real sem verdade emocional. Deus não habita numa versão idealizada de você. Ele caminha exatamente no ponto em que você parou de fingir. E talvez esse ponto seja agora. Esse colapso pode ser a porta. Essa falência de força pode ser o solo fértil da graça. E o que Deus fez com Elias, Ele ainda faz hoje. Envia alívio antes de enviar resposta. Cuida antes de cobrar. Acolhe antes de instruir. Você não precisa merecer isso, só precisa aceitar. Só precisa parar de se tratar como um soldado que falhou e começar a se ver como um filho que precisa de colo. A alma não foi feita para viver armada, nem para produzir o tempo todo. Ela foi feita para descansar também, para ter silêncio, para chorar, para comer, para dormir, para respirar e nisso tudo ser sagrada. Você não precisa estar inteiro para continuar caminhando com Deus. Você só precisa estar real, porque é nesse real que Ele age.
E talvez agora o que ele está dizendo seja simples e eterno. Levanta-te e come, porque o caminho ainda vai ser longo. Mas não vai mais ser pesado desse jeito, porque a cobrança que você carrega não veio dele. Você não precisa entender tudo agora, nem se sentir pronto. Só precisa parar por um instante e respirar. Como quem chega em casa depois de um dia arrastado. Como quem encontra um abraço no meio do cansaço. Não há exigência nesse momento, só acolhimento. Deus não está esperando que você melhore para te ouvir. Ele já está aqui e talvez tudo o que Ele queira agora é que você se permita ser cuidado. Fique, silencie por dentro, não precisa dizer nada bonito, só esteja presente. Vamos orar, como quem finalmente tem onde repousar o coração. Deus, eu não sei mais como lidar com tudo isso que eu sinto. Eu finjo que dou conta, eu sorrio, eu sigo, eu respondo, tá tudo bem. Mas o que mora dentro de mim é outra coisa. É uma cobrança sem fim, uma expectativa que me sufoca. Um peso que eu mesmo coloquei nas minhas costas, achando que era isso que o Senhor esperava de mim. Me perdoa por ter confundido zelo com autoviolência. Me perdoa por achar que ser teu é ser invencível. Me perdoa por ter tentado te agradar enquanto me destruía por dentro. Eu fui criando um padrão impossível, achando que eu precisava merecer ser amado, que se eu caísse, te decepcionaria, que se eu parasse, te envergonharia, que se eu fraquejasse, perderia o direito de estar perto. E agora eu estou aqui, exausto, confuso, tentando manter a fé de pé enquanto minha alma grita por descanso. Eu não quero mais viver com medo de falhar. Eu não quero mais essa cobrança disfarçada de fé. Eu só quero respirar de novo. Me ensina a te amar sem medo. Me ensina a estar contigo sem pressão. Me ensina a ser só filho e não funcionário do céu. Se o Senhor estiver mesmo aqui, me mostra. Mas me mostra com alívio, não com respostas. Me mostra com ternura, não com provas. Porque o que eu mais preciso agora não é de uma explicação. É de colo, é de silêncio, é de refrigério. Eu não quero mais orar como quem está numa competição. Eu não quero mais ler a Bíblia como quem tem que provar algo. Eu só quero sentir que posso ser teu mesmo nos dias em que não consigo fazer nada direito. Toca nessa parte da minha mente que só sabe se criticar. Rompe com essa voz que me diz que eu nunca sou suficiente. Cala esse juiz interno que se travestiu de consciência, mas que só me acusa. Me ajuda a acreditar que o Senhor não me ama pela minha performance. Me ajuda a crer que mesmo quebrado, mesmo caindo, mesmo longe da versão que eu idealizei, eu ainda sou teu. Ainda sou visto, ainda sou abraçado. Me visita nessa noite com a mesma delicadeza com que o Senhor mandou aquele anjo até Elias. Me visita não com promessas de grandeza, mas com pão e descanso. Me visita como pai, não como fiscal. Me visita como quem entende a exaustão que ninguém vê. E se for para continuar, que seja com leveza, que seja com amor, que seja com coragem nova, não baseada na minha força, mas na tua presença. Eu não sou forte como eu achei que precisava ser, mas talvez seja aqui, nesse lugar de fraqueza, que o teu poder se aperfeiçoe de verdade. Então vem com teu consolo, vem com teu espírito, vem com esse amor que me lembra que a minha alma tem valor mesmo quando não produz nada, mesmo quando só existe, mesmo quando só respira. Porque é isso que eu preciso agora, lembrar que posso existir em ti, mesmo sem fazer nada. Me ajuda a desaprender esse cristianismo pesado. Me ajuda a reaprender o teu jeito, o jeito de Jesus, o jeito que acolhe pecadores, que senta à mesa com cansados, que lava os pés de quem vai falhar. Me ensina esse amor que não exige pré-requisitos. Me ensina esse evangelho que liberta. Me ensina a viver como quem já é aceito, e não como quem precisa conquistar aceitação todos os dias. Eu não sei mais como ser perfeito, mas se o Senhor ainda me quiser real, aqui estou.
Que a tua graça me desarme, que o teu amor me limpe, que o teu descanso me cure e que eu volte a acreditar que não preciso mais me cobrar tanto, porque o Senhor já decidiu me amar, mesmo assim, ainda assim, sempre assim. Amém. Você não precisa continuar vivendo como se estivesse sempre devendo algo. O céu não tem metas para você bater. Deus não faz checklist da sua produtividade espiritual. Ele só quer o que talvez você tenha esquecido como entregar: o seu coração, do jeito que ele está, ferido, cansado, inseguro, mas real, porque é no real que ele age. E quando você para de se cobrar como um soldado em guerra, começa a ser tratado como um filho que pode, enfim, descansar nos braços do Pai. A promessa nunca foi sobre perfeição, sempre foi sobre presença. A identidade que Deus te deu não muda quando você falha, não diminui quando você pausa, não desaparece quando você para respirar. Pelo contrário, às vezes é só no silêncio depois da pausa que você ouve de novo aquela voz que o medo tinha abafado. Você é meu, eu te amo, não pelo que você faz, mas porque você é. Respira, se perdoa, silencia. Porque se Deus não está te cobrando, porque você ainda está. A cobrança perdeu a voz, o amor ficou. E isso é o que te cura. Se essa mensagem encontrou um lugar escondido dentro de você, não deixa passar. Tem algo sendo curado aí dentro, algo sendo desarmado. E quando isso acontece, a alma precisa de continuidade. Por isso, além de te pedir que comente aqui embaixo, eu mereço descansar em Deus, quero te fazer um convite especial. Nós tiramos da venda um material que já transformou milhares de vidas. Um e-book completo chamado Orações que Transformam, 7 dias para renovar a sua vida. Decidimos liberar de graça, exclusivamente para quem acompanha esse canal, como um presente de cuidado espiritual. Está no primeiro comentário fixado. E sim, é gratuito, sem pegadinha. Porque a gente acredita que quem está quebrado precisa de consolo, não de cobrança. Clica, baixa, guarda e deixa esse conteúdo continuar o que Deus começou em você hoje. Se essa palavra te tocou, compartilha com alguém que anda se cobrando demais. Às vezes, um vídeo salva mais do que a gente imagina. E se quiser caminhar com a gente, se inscreve no canal. Aqui cada mensagem é feita como um abraço para a alma. Mas antes, comenta a frase e deixa registrado: eu mereço descansar em Deus. Porque você merece sim, e já passou da hora de acreditar nisso.